Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso curso de empreendedorismo. Aprenda a empreender com sucesso. Nós vamos estar trabalhando aqui algumas teorias, algumas definições, alguns conceitos sobre o empreendedorismo. Vamos estar dando algumas dicas, de como empreender com sucesso nessa primeira aula. Mas aqui nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais no conceito de onde nasceu essa palavra, quem foi o teórico que utilizou esse termo pela primeira vez, né? Mas lembrando, pois, que empreendedorismo existe desde que o mundo é mundo, né? Então, desde os primórdios, onde as pessoas tiveram que trabalhar, né? Tiveram que trabalhar processos, se organizar, eles tiveram que inventar a roda, por exemplo, já era empreendedorismo, é claro que não utilizado para definir, né, esse comportamento, a palavra, né, empreendedor, ou o estudo, né, desse comportamento empreendedor, o empreendedorismo. O Joseph Schumpeter, ele em 1945, esse economista, ele utilizou a palavra como peça central da sua teoria de destruição criativa. Segundo ele, o empreendedorismo só aconteceria através de pessoas versáteis, com habilidades técnicas para produzir, que possuem capacidade para organizar recursos financeiros, operações internas e realizar vendas. Então aí vem o primeiro conceito, né, da palavra empreendedorismo, e aqui trabalhando já, né, o que seria esse comportamento empreendedor, como que seria caracterizado o cidadão portador desse comportamento de empreendedorismo, né? Que é essa pessoa criativa, inovadora, que de uma maneira ou de outra inovava nos processos, destruindo, né, aqueles processos, aqueles produtos, e a partir daquele momento haveria algo novo, né, que fosse seguido pelo mercado. Bom, eu já comecei trazendo aqui um pouco da teoria e de quando que foi criado aí a palavra, né, mas eu quero trazer dados mais recentes. Apesar de nós estarmos no auge da pandemia, onde governadores, né, e prefeitos estavam fechando aí empresas para diminuir o impacto do vírus, né, do coronavírus, muitas pessoas ficaram desempregadas, e com desemprego, sem salário, sem ter o que comer, eles tiveram que empreender. E olha que maravilha, né? Em 2021, o número de empreendedores que abriram as suas micro e pequenas empresas, os MEIs, né, os microempreendedores individuais que registraram seus negócios, chegou aí o número de 3,9 milhões de pessoas, um recorde absoluto, né? Imagina aí, 3,9 milhões de negócios abertos. Então, nós vivemos aí o auge do empreendedorismo no auge da danada da pandemia do coronavírus. Agora, olha aqui que interessante, a importância do empreendedorismo, né? O empreendedorismo é essencial para a geração de riqueza dentro de um país, provendo o crescimento econômico e melhorando as condições de vida da população. A gente vê muita política assistencialista, né, que termina condicionando o cidadão a viver de esmola e de pouco, né? Enquanto, se nós investíssemos mais no desenvolvimento desse comportamento empreendedor na população brasileira, principalmente pessoas que estão aí dependentes de programas do governo federal que visam aí ser só para servir de massa de manobra em época de eleição, né, para dar manutenção desses programas, nós teríamos muito mais riqueza sendo produzida para essa população, né, e de maneira em geral reduziríamos as desigualdades sociais através do desenvolvimento do comportamento empreendedor. E também é um fator importantíssimo de geração de emprego, de empregos e de renda, né? Então, um empreendedor
o microempreendedor individual, por exemplo, ele pode contratar mais uma pessoa, né? Então ele começa trabalhando às vezes sozinho, contrata outra pessoa, começa a faturar mais e daí ele vai só crescendo. Daqui a alguns anos, né, meses, anos, ele está com dezenas, centenas de funcionários ou de colaboradores, reduzindo aí substancialmente o impacto do desemprego no Brasil, né? Mas infelizmente, nós vemos às vezes políticas que não privilegiam o desenvolvimento desse indivíduo no mercado, né? Nós vemos às vezes uma educação pautada mais em formar colaboradores das organizações do que formar empreendedores de sucesso. Bom, olha aqui que interessante. O que é empreendedorismo? O empreendedorismo é o estudo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto técnico, científico, empresarial, né? E tem como origem no termo empreender, que significa realizar, fazer ou executar, né? Então, o empreendedorismo ele é o estudo do comportamento do empreendedor, né? Daquela pessoa que vai empreender em qualquer área, tá? Do conhecimento humano, né? Seja técnico, científico ou empresarial. Porque quando se fala de empreendedorismo, logo a pessoa pensa que ele está mais voltado para o aspecto empresarial, né? Então vamos aqui para o próximo slide e olha aqui mais uma definição, né? Um conceito. O Robert Menezes, professor de empreendedorismo da UFCG, ele comenta que empreendedorismo é o aprendizado pessoal que é impulsionado pela motivação, criatividade e iniciativa, busca a descoberta vocacional, a percepção de oportunidade e a construção de um projeto de vida ideal. Olha que sensacional, né? Aqui tem 3 palavrinhas que já enche os nossos olhos, né? Motivação, criatividade, iniciativa. Eu sempre pergunto para meus alunos quem tem mais chance de vencer no mercado de trabalho, na vida, de maneira em geral, se é um inteligente ou motivado. E a resposta da maioria é que é um motivado, né? Então, sem motivação é difícil você iniciar qualquer coisa, né? E, quiçá, criar, né? Eu costumo dizer também que são 3 coisas que movem o cidadão para o sucesso em qualquer área. A primeira é o conhecimento, a segunda, a habilidade, a terceira, a atitude. Mas de nada adianta o cara ter muito conhecimento, muita habilidade, se ele não tiver atitude para, com muita iniciativa, fazer com que o seu negócio flua, cresça e apareça, né? Então, fica aí gravado na sua mente. Motivação, criatividade, né? Ele está sempre buscando a sua vocação, o que ele gosta, o que ele ama fazer. E uma vez que ele percebe, né, essa oportunidade, ele constrói um projeto de vida ideal e ele vai trabalhar feliz, fazendo aquilo que ele ama, né? E fazendo aquilo que nós amamos é muito melhor, né? Muito mais gostoso, muito mais agradável. E para muitos de nós empreendedores, nem serviço né? É mais um trabalho que você desenvolve ou mais uma atividade que vai lhe dar muito prazer. Outra definição que eu gosto muito é que é do Robert Menezes, que ele diz o seguinte, que o empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com motivação e criatividade. Olha que legal. Motivação, criatividade. Tá? O cidadão que é motivado, ele cria, ele executa, ele não fica parado. Então o empreendedorismo é essa arte espetacular que pode gerar riqueza, que pode te tirar da condição miserável nas vezes que você se encontra. Basta você se submeter a cursos de capacitação, onde vai trabalhar essa criatividade e vai te ajudar a se tornar uma pessoa mais motivada. Outro conceito que eu acho bastante interessante é o do Jacques Fillion, que ele diz o seguinte, que empreendedor é a pessoa que imagina,
desenvolve e realiza visões. Eu acho sensacional, porque outro estudioso espetacular, né, o grande cientista do século passado, foi o Einstein, né, o Albert Einstein. Ele dizia o seguinte, que uma mente que abre-se para uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. E olha que sensacional, ele dizia que a imaginação era mais poderosa do que o conhecimento. Quando te faltam todas as ferramentas, você não sabe para onde você vai, né? É o caso de muitas das pessoas que foram desempregadas nesse tempo de pandemia, que não sabia para onde cair, que jogaram a vaquinha dessas pessoas na barroca, elas de repente acordaram para imaginar outras alternativas, desenvolver outras maneiras de se conseguir o sustento para dentro de casa, conseguiram realizar essas visões e nunca mais voltarão a trabalhar para outras pessoas ou trabalhar para o projeto de outras pessoas, porque elas descobriram, né, essa ferramenta espetacular que é o comportamento empreendedor. Outra definição sensacional aqui é do Jeffrey Timmons. Ele diz que o empreendedor é alguém capaz de identificar, agarrar, aproveitar a oportunidade, né? Buscando gerenciar recursos para transformar em oportunidade em negócios de sucesso. Então, olha aqui que interessante. O empreendedor é esse cara que identifica, agarra e aproveita a oportunidade. Ele gerencia os recursos que ele tem nas mãos, ele transforma isso em uma oportunidade de negócio. Eu já vi muitos dos meus alunos, quando nós vamos iniciar o curso de empreendedorismo, eu distribuo um prego ou um espeto de churrasco na mão de cada um deles e faço um desafio, né? Que é eles trocarem essas peças por diversas vezes até chegarem em algo de maior valor. E eu já tive a oportunidade de ver alunos meus saírem de um simples prego que não custa 5 centavos para R$ 1.200 em 5 dias de trabalho. Só estimulando essa capacidade de identificar, agarrar e aproveitar a oportunidade, tá multiplicando aquilo, né? E transformando esses recursos em oportunidade de negócio. E muitos deles vão descobrindo esse comportamento, reforçando esse comportamento através das dinâmicas, eles conseguem voltar anos depois consolidados no mercado com suas empresas, né, com bastante sucesso. Então, não é difícil ser empreendedor quando você trabalha, né, quando você se condiciona para isso. Aqui tem outra definição que eu acho sensacional, que é a do George Bernard Shaw, que ele diz o seguinte: alguns homens veem as coisas como elas são e perguntam, por quê? Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto, por que não? Né? Então, essa aqui é outra definição sensacional. O empreendedor é aquele que está sempre buscando novas oportunidades e criando, e não há barreiras para que ele possa estar fazendo isso. Ele sempre vai buscar inovar, né? E daí, eu me lembro quando eu me pegava pensando com a quantidade de música que tinha no mercado de trabalho, se isso quando era criança, né? Na minha ingenuidade de criança, se era capaz o homem ainda inventar mais músicas, né? E hoje nós ainda vemos os caras inventando cada música aí que você pensa que não vai fazer sucesso, mas que arrebenta de sucesso, né? Olha aqui, uma definição que eu acho sensacional. Isso aqui é para mostrar para você que qualquer um pode ter um negócio de sucesso ou desenvolver-se como empreendedor nesse mercado que não está competitivo, né? Nós temos muito mais pessoas dispostas a serem colaboradoras do projeto de alguém do que ter o seu próprio projeto. Então, olha que definição sensacional. O empreendedor se constitui, o empreendedorismo se constitui em um conjunto de comportamentos e de hábitos que podem ser adquiridos, praticados, reforçados nos indivíduos ao submetê-los a programas de capacitação adequado,
de forma a torná-los capazes de gerir e aproveitar oportunidades, melhorar os processos e reinventar os negócios. Então, se você participar de cursos como esse, né, fazendo as dinâmicas, estudando os conteúdos, né, não deixando de exercitar esses conteúdos que vão ser passados na sala de aula ou por essa videoaula, você facilmente se torna um empreendedor, né? Nada passa mais do que você se autocondicionar, né? Se autossugestionar, de praticar esses comportamentos. Eu costumo ouvir muita gente dizendo que não há receita de bolo, né? Ou receita para o sucesso. Ledo engano. Tudo que se construiu foi baseado, ou tudo que tem, nada surgiu aí do zero, né? Alguém buscou esses processos, esses produtos na imaginação, que seja no imaginário de alguém, ou que seja da própria natureza. Tudo isso foi processo que a gente chama na administração, às vezes, de benchmarking, né? Que é copiar, melhorar, aperfeiçoar, entregar. Então você não precisa começar do zero, você precisa só perceber o processo que está se desenvolvendo e criar um novo processo, um novo produto, né? E para tudo isso tem ciência que ajuda você a reforçar esses hábitos, né? Praticar e se tornar um empreendedor de sucesso. Basta você observar, né, as pessoas que estão aí fazendo sucesso e se comportar o mais, modelar o comportamento dessas pessoas aos seus, né, comportamentos. Eu costumo dizer que você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. Então, as habilidades, competências e comportamentos, elas estão sendo modeladas dia após dia, mas na maioria das pessoas isso é feito sem consciência, sem entender, né, como que funciona esse processo. A partir do momento que você entende que você pode se modelar da maneira que você quiser, basta observar, perceber, né, e aí você assume isso de maneira consciente, você pode fazer o que você quiser. Então, olha aí que legal. Eis a pergunta: quem é o empreendedor? É o profissional inovador que modifica com sua forma de agir qualquer área do conhecimento humano. Olha que legal, modifica qualquer área do conhecimento humano. Quais as características deste empreendedor? Empreendedores são pessoas que têm a habilidade de ver e avaliar as oportunidades. Então é aquele cara que está sempre percebendo, avaliando, para ver se a oportunidade é boa, se não é. Se ela for boa, ele vai prover os recursos necessários para pô-los em vantagem, né? E a iniciativa apropriada para assegurar o sucesso. Ele vai buscar isso. Então, ele está sempre atento, com os olhos arregalados, a perceber a oportunidade. Ele viu a oportunidade, ele agarra, ele provê o recurso e mete os peitos, né? E começa a executar, e aí vai dando certo. Outra característica do empreendedor, né? O empreendedor tem um novo olhar sobre o mundo à medida que ele se apresenta, né? Ou à medida que ele presencia a sua evolução. Ele está sempre criando, inovando. Olha só o quanto que seria devastador para a economia do Brasil se nós não fôssemos empurrados para o empreendedorismo. Ainda no Brasil, 90% dos empreendedores ainda empreendem por necessidades. São pessoas que às vezes foram lá no fundo do poço, não tinha para onde ir mais, de repente ela descobriu que ela era capaz de fazer muito mais do que ela imaginava, né? E da mesma maneira foi o que aconteceu com esse aumento de pessoas formalizando seus negócios, né? De 3,9 milhões de pessoas e de negócios abertos num dos períodos mais críticos que a humanidade já viu, né? O brasileiro estava empreendendo, estava inovando. Então, surgiu um desafio, inventa um novo produto, inventa um novo processo e atropela o desafio. É assim o empreendedor. Vamos para mais uma característica aqui, mais 2 características sensacionais. O empreendedor, né? Esse cidadão aí que está
trabalhando os seus negócios com força, determinação, motivação. São pessoas orientadas para a ação, são altamente motivadas. São pessoas que acordam cedo e dormem tarde. Não pensem que o empreendedor é aquele cara que fica escorando nas costas dos seus colaboradores e esperando os resultados dependendo único e exclusivamente desses empreendedores. Não, saiba, pois, que o empreendedor é o que arrisca mais, é o que está botando o capital dele, o financeiro, intelectual, tempo e energia em um negócio, e as complexidades que esse cidadão tem para evoluir dentro desse mercado é muito maior do que um colaborador operacional dentro de qualquer uma dessas organizações que existem, né? Olha só que interessante, eles assumem riscos para atingirem os seus objetivos. Então são pessoas que estão preparadas para assumir riscos, e só há uma maneira de você correr risco sem correr perigo: planejamento, né? Tem que ter tudo isso planejado, desenhado. Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre plano de negócios, onde eu vou ajudar você a materializar um planejamento para que o seu negócio dê certo. Outra característica aqui sensacional, né, é que ele abre novas trilhas, explora novos conhecimentos, define objetivos e dá o primeiro passo. Eu tive colegas que vieram participar dos cursos de empreendedorismo em que o pai dessa colega, o sonho dele era ter uma filha doutora, mestre, e aí o pai, que era um fazendeiro, aplicou tempo, recurso, dinheiro para que essa colega chegasse a um mestrado em zootecnia, mas ela não queria. O que ela tinha verdadeira paixão era estar trabalhando com artesanato, né, transformando lixo em luxo. E eu tive a oportunidade de ter essa colega dentro dos cursos, e ela já estava com mais de 50 anos sem saber o que ia fazer, não estava realizada, não gostava da formação. Eu falei: olha, você é casada? Sim. O teu marido te ajuda nas despesas da casa? Ela disse sim. Eu falei: então, pede para ele 1 mês, 2 meses, 1 ano para você investir nesse seu sonho, e se não der certo, vai ser mestre em zootecnia, que vai dar o recurso mais do que basta para ti, né? Dificilmente alguém vai recusar uma mestre para estar dando aula nas faculdades aqui de Palmas ou do Tocantins. Mas se você ama, né, trabalhar artesanato com coisas do lixo, faça a primeira coisa um portfólio desses trabalhos que você já tem, né, traga para mim. Ela trouxe um portfólio espetacular. Eu falei: tu já tem um ateliêzinho na tua casa? Prepara o ambiente, um ateliê. E ela fez isso. E aí ela me mandou a foto de uma garrafa de uísque, caro, né, o uísque, mas era só a garrafa que ela tinha achado no mato, né, garimpando nos lixos aí da classe alta de Palmas, e ela transformou essa garrafa de uísque num abajur espetacular, e ela vendeu por R$5.000 a garrafa de lixo, né? Então, que ela extraiu do lixo, mas que virou luxo. Então, às vezes a pessoa está indo numa direção e não está dando certo. Essa pessoa não tem medo de explorar novos caminhos, né, de buscar novos objetivos. Ela dá um tiro para outro rumo e aí ela acerta, né? Nós conhecemos pessoas que passam anos e anos investindo numa direção ou em uma carreira que não está dando o resultado financeiro que a pessoa pensava e que está destruindo, às vezes, a felicidade daquela pessoa, porque não é um emprego que ela ama, ela não se sente confortável fazendo aquilo. E pense bastante no que eu estou falando aqui para você, porque às vezes você traçou aí uma carreira, ou alguém traçou essa carreira para você, e você às vezes vai morrer infeliz se você não for fazer, se você não for inovar, se você não for empreender naquela área que realmente vai te deixar feliz e que você é apaixonado. Olha aqui, quem é um empreendedor? De novo, o empreendedor é aquele indivíduo criativo e inovador e arrojado que estabelece estratégias que vão
delinear o seu futuro. Então é o cidadão que ele não se acomoda, ele está sempre estabelecendo novas estratégias e buscando alcançar o futuro. E o que é ser empreendedor num país como o Brasil, ou um planeta, né, igual esse que nós estamos vivendo, no capitalismo, né, graças a Deus, onde as pessoas podem correr atrás dos seus objetivos e nós não precisamos ser nivelados na mesma condição de remuneração, né? Ser empreendedor é se preparar emocionalmente para o cultivo de atitudes positivas do planejamento de vida. Então, tem muita gente que às vezes vai fazer um planejamento de vida, um planejamento de carreira, e em vez de estar preparado emocionalmente para cultivar paradigmas novos, né, ou para deixar para trás crenças limitadoras e abraçar as crenças possibilitadoras, essas pessoas terminam fracassando no planejamento. Elas sentam e, não, mas está tão difícil, não, essa direção não vai dar, né? E isso termina minando a motivação, né? Termina diminuindo a potência de agir, né? De buscar aquele que é o objetivo. Então, prepare-se emocionalmente, né? Busque o equilíbrio na realização, considerando as possibilidades de erro como um processo de aprendizado e de melhoramento. Então, para o empreendedor, aquele cara que é raçudo, ele jamais encara, né, um erro ou uma oportunidade que ele perdeu, que ele atirou e que ele não conseguiu os resultados que ele queria, como algo que possa fazê-lo desistir do processo. Ele vai lá e aprende que daquela maneira ele vai ter aquele resultado, e se ele quiser resultados diferentes, ele precisa trabalhar com um novo processo ou de uma outra maneira. Eu gosto muito de trazer para os meus alunos uma pergunta que um cidadão fez para o Thomas Edison, né? E disse, mas rapaz, você já tentou 10.000 vezes e esse negócio queimou, não funcionou, né? Por que você ainda continua, né? Ele disse, não, é porque eu descobri 10.000 maneiras de que isso dá errado. Eu estou mais próximo a cada vez que eu tento daquela que vai ser bem sucedida e que eu vou conseguir gerar luz utilizando esse processo. Então, buscar o equilíbrio, saber que você vai errar, às vezes, na busca do sucesso, é primordial para você continuar motivado e ir na direção dele. Só para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa com os empreendedores no Brasil, né? E descobriu-se que o empreendedor ele empreende 3,6, 3,5 vezes antes de encontrar aquele negócio que realmente vai tirar ele da condição miserável e vai fazê-lo feliz, né? Produzindo riqueza. Ser empreendedor é criar ambientes mentais criativos, transformando sonhos em riqueza. Olha que sensacional. Como que eu posso transformar a minha vida, né, ou estar em ambientes mentais criativos? De novo, você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. Você quer ser um empreendedor de sucesso? Esteja no meio dos empreendedores de sucesso. Hoje tem Sebrae, tem Senai, tem esses ambientes, né? A CDL, que estão preparando esses empreendedores. Hoje, no momento que eu estou aqui gravando esse vídeo, tem a Fenepalmas, onde os empreendedores estão apresentando seus produtos. Você não pode perder essa oportunidade de estar num ambiente criativo desse, né? Para aprender a transformar os seus sonhos em riqueza, né? Então tem muita gente que às vezes está em casa, olhando para o teto e podendo estar gerando esses ambientes criativos, onde ele pode estar criando coisas novas, está perdendo tempo, às vezes viajando na internet ou com atividades que não trazem crescimento pessoal nem profissional e que jamais vão ajudá-lo a empreender, a criar, a ter a iniciativa de sair dessa condição e buscar coisas que vão gerar mais riqueza. Antes de entrar nesse novo slide, eu quero trazer para vocês o seguinte: eu trabalho com orientação profissional no Sistema Nacional de Empregos há muitos anos
E o que me deixa muito triste é ter que preparar pessoas, né, com saúde, jovens, né, economicamente ativos, com um potencial tremendo, né, para entrar no mercado de trabalho para ganhar um salário mínimo, né, ou um pouquinho mais. Por quê? Porque vendendo 50 geladinhos todos os dias você tira mais de R$2.000 no final do mês, vendendo geladinho gourmet, né? E aí a pessoa vai trabalhar para os outros, vai se submeter às vezes a horas de trabalhos exaustiva, que é roubar tempo, felicidade, né? E aí quem já fez a roda do equilíbrio da vida vai saber que vai engolir muito do seu tempo que você poderia estar aplicando em atividades mais nobres. Por quê? Porque tem medo de empreender, né? Mas então vamos aqui às habilidades requeridas para um empreendedor, né? Vamos empreender certo, entendendo essas habilidades que são requeridas. As primeiras habilidades e que nós vamos ter a oportunidade de trabalhar muito em sala de aula, né, são as habilidades técnicas, que envolvem escrever, ouvir as pessoas e captar informação, fazer pesquisas, né, de mercado, ser organizado, né, e aí quando eu falo de ser organizado é desde o ambiente da sua empresa até a organização financeira, que é você não mexer no caixa da empresa, nem confundir o caixa da empresa com o caixa da família, da casa, né? São coisas diferentes. É saber liderar e trabalhar em equipe. É só isso? Não. É uma série de outras habilidades técnicas, desde você saber gravar vídeos, postar nas redes sociais, é você trabalhar o marketing, a publicidade desse seu produto ou serviço que você quer expor, né? Mas nós vamos ter tempo para trabalhar todas essas habilidades em sala de aula. Outras habilidades que não podem ser de maneira nenhuma esquecidas, porque aqui reside a maior parte do sucesso ou insucesso do empreendedor, que são nas habilidades pessoais, né? Inteligência emocional, autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia, sensibilidade social, criatividade. Essas habilidades são as que vendem. Elas são 80% do negócio. Não adianta ter o produto melhor do mundo se você não tiver um excelente relacionamento primeiro com a sua pessoa, depois com o outro e com as pessoas do seu grupo social. Só se vende, só se compra se tiver relacionamento, e só tem relacionamento se souber se comunicar bem consigo, com o outro e com os outros da sua comunidade. Aí, meu amigo, é show de bola. Você nem precisa inventar nada, né? Você só precisa pegar um produto de alguém, ser o representante de uma marca, de um produto, para você começar a ter sucesso aí na sua cidade, no seu setor ou no nicho de mercado que você escolheu, né? Então, aqui outras habilidades que são essenciais, né? Essas habilidades gerenciais, que incluem as áreas envolvidas na criação e gerenciamento da empresa. Aí vem marketing, administração, finanças, operacional, produção, tomada de decisão, planejamento e controle da produção. São áreas extremamente importantes e que todo empreendedor ele tem que ter, no mínimo, entender como que funcionam essas áreas, para estar buscando pessoas, já que não tenha o conhecimento, estar buscando o conhecimento dessas áreas para poder melhorar os seus resultados organizacionais, né, ou os resultados do seu empreendimento. Bom, aqui nós vamos trabalhar o tripé, né, do empreendedor de sucesso, empreender certo, mais uma vez. E aí você vai tomando nota, né, porque eu vou trabalhar bastante isso na sala de aula com muitos exercícios, né, muitas dinâmicas. E o primeiro tripé que nós vamos trabalhar aqui, e ele vai ficar para a segunda aula, mas eu já vou passar para vocês estarem pensando nisso daqui para nossa segunda aula, é a ideia, ou produto, ou serviço, o que você quer vender. Esse é o tema da segunda aula de empreendedorismo. Tá? Nós vamos trabalhar a ideia, depois o planejamento e também a atitude para vender esse produto ou qualquer outra atividade que eu vou colocar como desafio
para vocês já na segunda aula, né? Então já vai aquecendo aí a mente, né? Para essa segunda aula, você já vai pensando aí no serviço ou no produto que você se habilita a vender, né? E para facilitar, eu já vou passar para você aqui um preview da nossa aula que acontecerá em sala, tá? Você tem que ter uma ideia do que você quer, uma visão clara do seu objetivo. Então, qual o produto mais viável ou serviço, para quem será vendido, por que eu vou empreender, né? Porque a primeira pessoa que você vende é para você mesmo, essa ideia. Como comercializar, onde comercializar, quais os custos, quais as despesas, quais as promoções, né? Qual a margem de lucro que eu vou querer para esse produto ou serviço que eu vou empreender, né? E qual o valor ou o preço, né? Tem gente que abre um negócio e trabalha fundamentado no preço, e tem gente que trabalha agregando valor. Das duas maneiras o resultado vem, né? Adiantando um pouco do que nós já vamos trabalhar na nossa segunda aula, é o planejamento. Não adianta ter a ideia se você não tiver isto materializado, isso escrito. A palavra escrita é a única coisa que te separa do esquecimento. Então, olha que interessante, a NASA passa anos planejando, né, o lançamento de um foguete que é 90 segundos para sair da atmosfera e todo mundo salta feliz da vida, né? Porque passou às vezes 2, 3, 4, 5 anos planejando aquele foguete. Em 90 segundos só é o tempo para ele sair, estar seguro no espaço, né? Então, para você pensar a respeito disso, né? Você precisa planejar os próximos passos para alcançar o seu objetivo. E aí nós vamos trabalhar definindo a visão de futuro, a missão organizacional, né? Definindo os valores organizacionais, trabalhar a análise de SWOT, definir os objetivos e metas, elaborar um plano de ação. Nós vamos estar trabalhando também com indicadores de progresso, tá? Ou indicadores de desempenhos também, né? Para você medir se realmente você está alcançando aquilo que você quer de fato. E aí vem a terceira tripé, né, que é a atitude. Não adianta ter uma ideia espetacular, um planejamento formidável, se você não tem a energia que transforma os sonhos em realidade, que é acordar mais cedo, dormir mais tarde, controlar os impulsos, né, de gastar aquilo que ganhou naquele dia, né, ou controlar os impulsos de desistir por ter levado muitos nãos. Você desiste no primeiro dia, no segundo dia, e você perde o benefício de começar a aumentar a sua eficiência, né, em termos de sim. Eu lembro de estar participando de um curso em que o cara disse que você leva, em média, 18 nãos para ganhar um sim, né? Então, tem gente que não chega a levar 5 nãos, ele já, não era para isso que eu queria, e aí eu já estou perdido, né? Não, às vezes para você aprender e desenvolver competência, você tem que bater a cabeça várias vezes na direção errada até acertar, né? Então lembra o que eu falei ainda há pouco, 3,5 vezes o empreendedor ele erra para começar a ter sucesso, em média, no Brasil, né? Mas eu vou ajudar você com muita ciência a melhorar a eficiência dessa busca sua por ser um empreendedor de sucesso, né? Por quê? Porque a ciência está aí, você não precisa inventar nada, é só seguir a receitinha de bolo que nós vamos exercitar durante 5 dias, que você vai mudar a sua realidade e a realidade da sua família, tá? Olha só, persistir em meio às lutas, né? Ou a luta, porque não é fácil. Alguém dizer que ficou rico foi fácil demais, desconfie, né? Porque tem que ter muito esforço, tem que ter muita determinação, né? Eu vou ajudar você a desenvolver a inteligência emocional para suportar isso, e nós vamos destruir todas as crenças que limitam o desenvolvimento do seu potencial na busca da geração de riquezas, né? Então, o que nós vamos trabalhar nessa segunda aula, eu já antecipei para vocês. Então, vamos pensando aí em que investir,
né? Em qual produto investir tempo, recurso e energia. E um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.